Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Como lidar com o medo? Uma pessoa deixa uma pergunta no WhatsApp. Que tipo de treinamento eu posso fazer para vencer o medo que me paralisa? E essa pergunta é interessante porque tem muitos vídeos em que eu falo que tudo é uma questão de treinamento, de prática, de conquistar a habilidade, conquistar a competência, conquistar a mudança. Então a pergunta é muito pertinente e eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Aqueles que são aqui do canal, agora, antes de continuar, já deixa aí o seu like, por favor, que isso me ajuda muito. No final, compartilhe. Se você ainda não clicou lá no sininho das notificações, faça isso. E se você está chegando ao canal agora e gostar desse vídeo, no final se inscreva, será muito bem-vindo. A gente fala aqui sobre esses assuntos: espiritualidade, inteligência espiritual, como ter qualidade de vida, viver sem depressão, sem ansiedade, acabar com os medos, que é o tema de hoje. E informando também que aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário você tem o meu WhatsApp. Lembrando que até o dia 31 de dezembro deste ano 2020 estamos na promoção da pandemia. A sessão de 250 está por R$100. Então é muito simples, é só você entrar em contato através do WhatsApp, deixar uma mensagem e a gente vai agendar para cuidar disso aí, ok? Então, como lidar com o medo? Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu era bem jovem ainda, eu acho que na faixa aí de 25, 26 anos mais ou menos, e eu tinha muito medo de altura. E eu achava muito bonito ver na época daqueles campeonatos olímpicos, aquelas pessoas saltarem do trampolim em 10 metros de altura. Eu achava aquilo incrível. E eu tinha muita vontade de saltar de um trampolim daquele numa piscina. E um dia eu estava na cidade de Aracaju e tive a oportunidade de ir numa piscina olímpica. E lá então havia um trampolim, eu acho que ele não chegava a 10 metros de altura não, talvez uns 8, mas era muito alto. Então eu fui, subi aquelas escadas todas e cheguei lá no topo. E quando eu olhei para baixo me deu vertigem. Realmente eu fiquei muito assustado que mal consegui sair, dando passinhos para trás, segurando ali naquele corrimão para voltar. E desci a escada com as pernas tremendo. Então eu percebi que eu tinha mais do que medo, eu tinha pavor realmente. Porque eu tinha uma fantasia que era muito perigoso, que alguma coisa podia acontecer, eu podia me quebrar todo se caísse de cabeça lá naquela piscina. Então realmente fiquei muito assustado. E conversei com um treinador lá daquele clube olímpico. E ele disse: olha, você cometeu um erro. Você não devia ter subido lá. Você devia ter subido no primeiro. O primeiro tem 1 metro. Depois nós temos um com 3 metros. Depois tem um com 5 metros. Depois chega naquele. Então são 4. Você devia ter subido no primeiro. E aí acabei que fiz amizade com ele. Ele me convidou para fazer visitas lá nos finais de semana que pudesse durante a temporada que eu estava em Aracaju. E assim fiz. Visitei algumas vezes e pude usar aquela piscina. E então ele me orientou e eu subi ali naquele trampolim de 1 metro. Pulei sem pestanejar. Pulava de frente, de costa, de cabeça, em pé. E fui acostumando com aquela altura. Então, em um determinado momento, eu senti que podia passar para o de 3 metros. Passei para o de 3 metros sem problema nenhum. Eu saltei de cabeça, saltei em pé, saltei de todo jeito. Sem problema nenhum eu saltei. Depois de algum tempo, eu passei para o outro. Depois que eu estava muito acostumado com o de 5 metros, acostumado eu não saltava de ponta cabeça, mas eu saltava em pé tranquilo, sem medo, sem receio. Aí fui experimentar o topo lá, os de 8 metros. E quando eu cheguei lá, realmente eu não tive pavor, não tive vertigem, eu tive um certo receio ainda, mas não pensei muito. Eu simplesmente cheguei, olhei, vi que dava, pulei de pé e caí lá no fundo da piscina e foi uma delícia, eu me senti completamente vitorioso e venci aquela situação que me paralisava. Então isso foi muito bom. Depois eu dei muitos saltos dali. Eu não sei como seria hoje se eu voltasse àquela altura, se eu pularia de novo sem pestanejar. Mas naquela época isso ficou realmente vencido. Eu atendo 2 paraquedistas e teve um paraquedista que eu atendi recentemente que ele me falou do primeiro salto. Ele disse: Anildo, o que acontece ali é o seguinte: se você chegar ali naquele primeiro salto especialmente e você ficar pensando, você não vai saltar.
Ele disse: eu passei por isso algumas vezes, fui e fiquei pensando, me deixaram à vontade e eu voltei atrás. Quanto mais eu pensava, mais eu fantasiava o medo. Então não existe essa de você esperar o medo passar para fazer a coisa acontecer. Esperar o medo passar para dar o salto. Não vai passar. Quanto mais você esperar, mais você vai ficar com medo. E ele dizia, era isso que acontecia. Até que chegou um dia que eu cheguei e pulei. Aí eu achei fantástica a experiência, cheguei lá embaixo, os outros saltos foi melhorando e hoje eu realmente não tenho nem um pouco de medo de saltar de paraquedas. Então, gente, essas duas historinhas que eu estou contando para você é para dizer o seguinte: se você tem um medo, qualquer que seja ele, está te paralisando, não tem outro jeito, o que você tem que fazer é enfrentar. É provável que você tenha que experimentar por etapas, como eu fiz lá com aquele trampolim. Então, se você, por exemplo, tem medo de dirigir, como muitas pessoas me procuram para ajudar com o medo de dirigir, a gente faz um trabalho, às vezes, de PNL, de hipnose, de reprogramação, mas a pessoa não pega o carro. Se a pessoa não pegar o carro, um milagre não vai acontecer. A pessoa fica dizendo assim, não, mas eu fiz o trabalho de hipnose, eu queria agora não ter mais medo, entrar no carro e sair. Não, não vai existir isso. Se alguém te prometer isso, é mentira, não vai acontecer. De qualquer coisa, tirar o seu medo para você entrar no carro sem medo e sair dirigindo, não vai. O que vai acontecer é que você entrando no carro e dirigindo, você vai conseguir vencer. É isso, mas se você não fizer o que tem que ser feito, não vai acontecer nada. Então, acostume, no começo, vá para a garagem, sozinha, entra no carro e fica lá no carro só imaginando que você está dirigindo, passando as marchas se for um carro mecânico, se não for, simulando todos os movimentos ali dentro do carro. Acostume com o seu corpo dentro do carro, faça isso 1 vez, 2, 10 vezes, até um momento que você se sentir confortável. Arranje alguém para te ajudar e você dirigir num lugar onde não tem risco nenhum, num campo de futebol, numa estrada que não passa carro, para você dirigir à vontade, sem perigo de bater, de acontecer nada. Acostume com isso. Depois você vai acostumando a dirigir até que você possa realmente entrar numa autoescola e dirigir na rua. Mas você vai vencendo por etapas. Agora, se você paralisar, você não vai para lugar nenhum. Então precisa enfrentar. Não precisa realmente de você agora, você tem medo de dirigir, pegar o carro numa autoestrada e querer aprender ali, não vai funcionar desse jeito. É o que eu fiz lá no trampolim, eu subi para o trampolim de 8 metros, não tive coragem. Mas depois que eu passei por um treinamento, depois que eu passei por habituei a minha mente, uma nova forma de pensar na possibilidade, aquela fantasia do medo acabou. Essa palavra fantasia é interessante porque a maioria dos nossos medos, ele tem a ver com a fantasia que nós criamos sobre a coisa. A coisa em si, às vezes, oferece perigo. Eu não vou dizer que saltar de um trampolim de 8 metros não oferece perigo. Oferece sim, mas é muito divertido e eu queria fazer. Dirigir é perigo? É perigo sim. Pode acontecer acidente, mas é necessário, é um importante meio de locomoção e acontece alguns acidentes, mas se você tomar cuidado, o risco minimiza. É necessário você aprender, então aprenda e faça. Então, outros medos que você tenha, como falar em público, por exemplo, vença aos poucos. Eu já contei para vocês em um outro vídeo, quando eu precisava aprender a falar em público, porque essa seria a minha profissão na minha juventude, e eu aprendi a falar em público quando eu estava fazendo oratória sacra numa faculdade de teologia, num seminário. Então eu não tinha coragem de falar com mais do que 2 pessoas. Então eu comecei a fazer meus treinamentos fazendo discurso para o canteiro de repolho nas madrugadas. Eu falava com os repolhos, com as alfaces, com as batatas e fui acostumando a falar. Quando eu precisei de falar com gente, fluiu. Então você precisa enfrentar os seus medos. Então quando eu falo de treinamento para desenvolver a habilidade, desenvolver a competência, é você encontrar etapas e fazer isso, praticar essas etapas, entende? Que aí você vai conseguindo. É o que você quer? Qual o medo que você tem? Descubra, estude, converse com alguém, veja quais são as etapas preliminares que você pode fazer, acostumar com ela, treinar, e você vai vencer, porque a vida é maravilhosa e a vida é um risco e a gente tem que correr esse risco se você quiser ter realmente todo o potencial que a vida oferece para você. Eu espero ter contribuído com essa fala para você aí, com essas historinhas que eu contei, e que ajude você a vencer os seus medos. A chuva começou a cair, já está molhando aqui, ó. Estou gravando aqui no relento, o dia está acabando de amanhecer,
Então eu vou ter que encerrar por aqui mesmo. Lembrando que você deve deixar aí o seu like, se você já é aqui do canal, se compartilhar, fazer seus comentários. E se você chegou agora, gostou desse vídeo, se inscreva, você será muito bem-vindo aqui com a gente. E se quiser marcar uma sessão, muito simples, tem o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Entre em contato e a gente vai resolver isso. Um grande abraço para você e eu espero você no próximo vídeo.